1 Samuel, capítulo de número 30 e verso de número 1, diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1 até o verso de número 8, eu acho que é um texto sagrado que vai deixar muito claro aquilo que você e eu talvez caracterizamos como tragédia. E quando falamos sobre tragédia, a palavra tragédia, ela significa ser entregue ao matadouro. A ideia de tragédia, por trás do termo tragédia, é como se fosse um animal que estava sendo levado ao sacrifício. É isso que significa tragédia. Em outras palavras, eu posso te afirmar, então, que nós somos suscetíveis a sermos entregues em determinados momentos da nossa vida ao que você e eu chamamos de caos. Nós não estamos livres do caos, nós não estamos livres da tragédia, nós não estamos livres de um dia mau, nós não estamos livres de ter talvez o que Davi passou e que eu posso caracterizar como sendo talvez o pior dia da vida. E acredito eu que todos nós já tivemos, e se não tivemos, possa ser que em um dia você venha passar aquilo que caracterizamos como o pior dia da nossa vida. E quando olhamos para a nossa história, possa ser que alguns que já passaram, e o pior dia da vida foi saber que foi traído. Achava que no relacionamento conjugal, achava que no relacionamento fraternal, ou achava que no relacionamento da contabilidade contábil, aquele que é onde se encontra sócios, estava tudo bem. Mas de repente então no matrimônio, na amizade, ou até mesmo nesse sistema de sócios, um puxa o tapete do outro, um trai a confiança do outro, e aí então quando se descobre essa traição, isso dói, isso machuca, e talvez naquele momento em que se descobriu, naquele dia, naquela hora, naquela semana, naquele mês, foi o pior dia, a pior semana, o pior mês da vida. Outras pessoas, talvez, o pior dia foi quando encontrou o desemprego. Pois essa pessoa, então, trabalhou anos e trabalha anos naquela empresa e está seguro. Sente-se ali, então, dentro do ambiente confortável, cômodo. Então essa pessoa sabe o que tem que fazer, sabe a hora de entrar, tudo como funciona a empresa, mas chega um determinado dia então que ela se encontra desempregada. O chão sai dos pés, o teto cai, e aquele momento em que ela agora não sabe mais o que fazer, porque muitos anos trabalhou naquele lugar, ela então encontra-se, depara-se com o pior dia da sua vida. Ainda para outras pessoas, poderíamos conjecturar, poderíamos pensar que o pior dia da vida foi quando ela foi abusada.
E quando eu falo sobre abuso, eu estou colocando o abuso no mais alto grau da violência. Um determinado dia em que esta pessoa ela foi abusada, a sua inocência foi destruída. E quando eu falo do abuso, não propriamente dito a violência sexual, mas a violência de um modo geral, a psicológica, a emocional, a física, a verbal e também a sexual. Quando ela se depara-se nesta violência, aquele dia, aquele momento, aquela semana, aquele mês, torna-se o pior dia da sua vida. Há outros ainda que o pior dia da vida foi quando perdeu um ente querido. Um pai muito amado, um pai muito presente, um pai responsável, um pai lutador, um pai que ensinou a vida, que ensinou a trajetória da vida, ou até mesmo uma mãe muito carinhosa, muito amorosa, um tio, quem sabe, muito querido na família, um primo, perdeu, não tem mais, a morte levou, e quando perde então esse ente querido, aquele momento, aquele dia torna-se o pior dia da vida. Voltando para Samuel, capítulo de número 30, do 1 ao 8, nós vamos ver que talvez esse dia de Davi foi o pior dia da sua vida. Davi ainda não é rei. Quem está governando neste período em Israel é Saul. Só que Saul se deixou ser inflamado pela inveja. Saul deixou-se ser inflamado pelos ciúmes. E agora a multidão começa a clamar Davi. O povo está com Davi. Há uma promessa de reino sobre Davi. E Saul então quer matar Davi. Por esse motivo, esse Davi, ele começa a perambular do norte ao sul, do leste ao oeste, noroeste, nordeste, assim vai. Ele começa a migrar para diferentes regiões de Israel, porque essas diferentes regiões, ele migrava com o intuito de fugir da fúria, do ódio do rei Saul. E houve momentos que Davi se viu obrigado de se aliar a inimigos de Israel, e começou a trabalhar para inimigos de Israel, lutando contra outras nações, até que chega um momento que esse Davi, ele vai para os filisteus, a terra dos filisteus, e no caminho ele encontra Ax, que é um dos príncipes dos filisteus. Davi novamente fugindo, ele não tem para onde ir, ele então faz um acordo com Ax, com um dos príncipes dos filisteus, inimigo de Israel, para poder então este lhe dar um pedaço de terra. Ax lhe dá Ziclag. Ziclag é o pedaço de terra que Davi pode chamar de lar. Só que Davi não está sozinho. Davi tem 600 homens que estão junto com ele, lutando, guerreando. Entretanto, esses homens são aqueles que estavam na caverna de Adulão, que outrora eram perturbados, endividados, homens caóticos, mas agora Deus os transformou. Eles são os chamados valentes de Davi, e esses têm família. Davi tem família, então Davi vai para Ziclag. Lá ele estabelece a sua tenda, lá ele estabelece a morada, lá ele estabelece então o seu lar. E agora Israel entra em guerra com os filisteus. Davi se encontra num problema. Defende Israel ou continua pela camaradagem, pela politicagem, ajudando Ax? E então, por causa do pedaço de terra, Davi planeja algo. Não vamos atacar Israel, mas vamos chegar até lá o momento em que os príncipes dos filisteus estão reunidos, e Davi vai. E quando chega lá, os outros príncipes dos filisteus olham para Davi e diz para Ax: nós não acreditamos nesse cara, nós não confiamos nesse cara, ele é judeu também. E, inclusive ele está com um problema lá com Saul, mas vai que ele vem nos trair, manda ele embora. E agora Davi, que iria, entre aspas, ajudar Ax, ele volta para Ziclag, sua terra. Mas quando Davi volta, a sua terra está incendiada, destruída. Suas mulheres foram levadas cativos, seus filhos foram levados cativos, as mulheres e os filhos de todos os seus soldados foram levados cativos. Agora o chão, a riqueza que Davi tinha não existe mais, foi levado como despojo desta invasão. Agora Davi, ele não tem mais um chão onde pisar. Pior dia da vida para Davi talvez foi esse momento.
em que ele volta para sua terra natal, ou para onde ele estava morando, e ele não encontra ali mais o respaldo. E quando ele não encontra o respaldo, ele só pode fazer o que você e eu agora geralmente fazemos quando estamos num momento difícil. Sentamos e choramos. Foi o que aconteceu com Davi. No pior dia da vida, geralmente sem forças, sentamos e choramos. Porque o chão desapareceu, o teto caiu e nós não temos mais uma direção, um norte, um caminho a seguir, o que fazer. Isso aconteceu com Davi. Nós vamos ver que agora Davi não só está chorando, mas todo o seu exército está chorando. E diz a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30, verso de número 1 em diante, que nós lemos que alguns começaram a chorar de modo tão veemente que perderam a força. Eram homens de guerra, homens valentes, homens fortes, mas agora esses homens não têm mais força. E diz a Bíblia que aqueles que não estavam ali chorando, agora começam a incitar uma revolta contra Davi e querem apedrejar Davi, querem matar Davi. Estamos padecendo tudo isso por causa de você, por causa da promessa que há na tua vida. Nós estamos lutando a sua guerra. Não era para a gente estar aqui, era para a gente estar em Israel. E eles começam a culpar Davi. Pegam em pedra, quer apedrejar Davi. Então Davi ele vai se angustiar. É o que acontece no pior dia da vida. No pior dia da vida, quando a angústia vem, nós sentimos a falta. Quando a angústia bate no coração, nós sentimos falta. A falta do quê? Sentimos falta de Deus. É a primeira coisa que acontece. Parece que Deus está distante, parece que Deus está longe, parece que Deus não está presente, parece que Deus nós não conseguimos sentir, nós não percebemos, parece que Deus ele está muito além de nós naquele momento. E a gente pensa que este é o momento em que Deus deveria estar conosco, mas parece que Ele não está. Porque quando estamos reunidos aqui num culto como esse, num culto fé, nós vemos então a presença, a Shekinah, agora a Shekinah, como conversei com os irmãos, que é derramada em nosso meio. Então parece que é muito fácil percebermos Deus aqui, mas naquele momento que é chamado o pior dia da vida, aí então nós não percebemos Deus, não sentimos Deus e parece que Deus não está. Isso é a angústia, é a falta. Parece que falta Deus, parece que falta esperança, parece que temos carência, inclusive de ombro amigo. E isso me traz à memória, inclusive, as palavras do pastor Márcio Valadão, quando uma vez ele disse da seguinte forma: eu me sinto tão só. Como é que pôde um homem na magnitude do pastor Márcio Valadão, cheio de pessoas o tempo inteiro, ele se sentir só, no pior dia da sua vida? Parece que não existe ninguém, parece que não existe amizade, parece que você está só no sentido de solidão e não solitude. Não tem ninguém para te ajudar, não tem mais aquelas pessoas que você ajudou. Inclusive o diabo nesse momento ele começa a jogar na tua cara: cadê fulano, beltrano e ciclano que tanto você ajudou? No pior dia da sua vida, cadê? Onde estão? Isso é angústia, a falta é a carência. A angústia é sinônimo de ansiedade. Ansiedade é você viver no futuro, você quer que aquele momento passe. Você vai ver que na angústia você se sente inquieto, você vai se sentir perturbado. Como escreveu o salmista: por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Por que você está agitado? Dentro de mim você não consegue ter paz. Mas a Bíblia diz que Davi reverteu esse caos. Davi mudou essa situação. E o que é a Bíblia senão um livro perfeito escrito por homens imperfeitos que Pedro chama de santos e o apóstolo Paulo fala que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando olhamos para estes homens, nós temos que tirar lições, pois cada um de nós, se não, iremos passar por o pior dia da vida. E a primeira coisa que Davi faz, depois que ele chora, é enxugar as suas lágrimas e se fortalecer em Deus. Davi parece que resgata: não, peraí, não está acabado, ainda existe um Deus vivo.
E isso está escrito no verso de número 6, de 1 Samuel, capítulo de número 30. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Davi falou: não está acabado. Quando a gente fala de fortalecimento, a gente fala de ter um ânimo. É como se fosse uma injeção. É como se você tivesse um insight. Espera aí, tem uma saída. Ainda guardei algo aqui de resguardo, tipo segurança. É como se viesse à mente de Davi. E parece que está tudo acabado. Mas Deus não está morto. E se Deus não está morto, eu tenho que recorrer a Ele. Irmãos, existem coisas que acontecem na nossa vida, que nós podemos caracterizar como o pior dia da nossa vida, que não há solução. Não há para quem você peça emprestado. Não há aquele que vai te emprestar o carro ou um dinheiro. Não há aquele que você vai ligar. Você não tem solução, não há a quem recorrer. Não há saída. E quando não há saída, não há quem você recorrer, nem menos para você colocar para fora o que você está sentindo. Só existe uma pessoa nesta hora: Deus. Porque quando você encontra uma saída, você trabalha em cima dela. Você vai caminhar, mas existe um momento que não tem. Isso me traz à memória um testemunho que já contei aos irmãos e vou recontar. Daniela e eu tiramos um período de férias, fomos descansar. Meu filho Lucas, que hoje tem 14 anos, ele tinha na época o quê? Uns 6, 5, não sei. Era criança ainda. E aí nós estávamos almoçando, ele mordeu o copo de vidro. E o vidro entrou na sua traqueia. Não sei onde foi parar, e o moleque começou a engasgar. Eu só percebi porque o copo estava quebrado. Então eu deduzi, ele engoliu o vidro. Tenta imaginar o desespero de Daniela. E o meu desespero. Não dava tempo de correr, colocar no carro e levar ao médico. Estávamos meio que no interior, hotel fazenda. Até chegar no hospital, não sei o que poderia acontecer. Não tinha nenhum médico hospedado naquele dia, naquele momento. Então você recorre a quem? A Deus. Moisés se deparou assim. É Faraó atrás, é montanha do lado, é mar na frente. Não tem o que fazer. Não tem como cavar um buraco e sair por baixo. Então, Deus, o que eu faço? E Deus diz: por que é que você está clamando a mim? No caso do Rodrigo, a única alternativa que tive é orar. Eu tirei o meu filho da cadeira, coloquei no chão e falei: Senhor, não dá para eu sair daqui e ir para o hospital, não dá tempo. Não há ninguém aqui que possa socorrer, só o Senhor. A Daniela estava desesperada e com razão e com motivo. Então eu peço ao Senhor para que o Senhor coloque as tuas mãos no meu filho. E eu coloco a minha. Vidro, eu não sei onde você está. Eu não sei o que você provocou. Mas eu te dou uma ordem em nome de Jesus, sai. Na hora que eu falei isso, meu filho vomitou. E o vidro saiu. Quando você está no pior dia da sua vida, não tem ombro amigo, não tem pessoas, e o que estão do teu lado ainda querem te matar, colocando a culpa sobre você. Você é o culpado. Lembre-se, existe um Deus vivo todo-poderoso. Ainda tem uma saída. A última palavra no Evangelho é vida, não é morte. A última palavra no Evangelho é cura, não é doença. A última palavra no Evangelho é ressurreição, não é morte. É isso que nós estamos esperando. Nós não vivemos pela morte. Nós não estamos esperando a morte. Nós estamos esperando a vida. E por mais que ela venha fisicamente, vai chegar um dia que Ele vai gritar. E todos nós iremos ressuscitar. Jesus é vida, Ele triunfa sobre a morte. Ele triunfa sobre o caos. O Espírito Santo de Deus, Ele é apto, Ele é expert, Ele tem todo o poder de transformar o caos em bênção, em paraíso. Foi o que Ele fez em Gênesis. Quando a terra estava sem forma e vazia, diz a Bíblia no original. No original hebraico, a terra estava um caos. É assim que diz a Bíblia, no original hebraico, a terra estava um caos. Mas tinha um que estava remoldando, moldando, dando forma e transformou no jardim. O Espírito Santo de Deus estava pairando, gerando novamente, trazendo a esperança, a luz e a criação.
Esse é o Deus que nós seguimos. No pior dia da vida, Davi, depois que encontrou e lembrou de Deus, esse Davi, então, ele vai consultar Deus. É o que está escrito no verso de número 7, no verso de número 8. Ele traz Deus para si, é verdade, Deus está comigo, Ele prometeu, então eu vou recorrer a esse Deus. E ele pede então para o sacerdote trazer o éfode. O que é o éfode? É a estola sacerdotal. Então ele vai consultar Deus. Era a maneira como o rei consultava Deus no antigo judaísmo. No caso de mim, de você, nós vamos lembrar então a Cristo. Cristo, quando ele morre naquela cruz do Calvário, diz as Sagradas Escrituras que muitas coisas acontecem, dentre elas, nós vamos ter tremor, nós vamos ter escuridão, nós vamos ter mortos que ressuscitaram quando Cristo morreu na cruz do Calvário, isso está escrito. Mas houve então um grande fato, lá no templo tinha um grande véu que separava as pessoas de se achegarem a Deus, e Davi aqui para consultar Deus teve que chamar o sacerdote, teve que pegar um objeto, mas quando Cristo ele morre, ele diz tetelestai, está consumado. Então Deus vai lá no templo e Deus pega aquele véu e Deus rasga. Aí o escritor de Hebreus diz que você e eu temos acesso direto e podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Entre e converse com esse Deus. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. Ele não está obscuro às tuas dúvidas, ao teu caos, à tua tragédia. Ele não está. Ele não está. Irmãos, eu vou ter que parar. Mas eu quero deixar bem claro para vocês. Perguntaram para Friedrich Nietzsche, um dos maiores ateus que já existiu, e perguntaram para ele: se você fosse acreditar em um Deus, que tipo de Deus você acreditaria? E ele respondeu: eu acreditaria num Deus que sabe dançar, pois um Deus que não sabe dançar, para mim não é Deus. Então, tentando traduzir a filosofia, o entendimento de Nietzsche, o que Nietzsche quer dizer é que Deus ele tem que ser participante da vida, dos momentos da vida. E o Deus que se era apresentado talvez até ali, ou na época em que ele estava vivo, talvez não era um Deus participativo, e por isso então o levou a não acreditar. Não sei, estou pensando. Mas se alguém perguntasse para mim assim: Rodrigo, que tipo de Deus você acredita? E eu particularmente diria algo análogo. Eu diria que eu acredito num Deus da intimidade, da participação das nossas mazelas. Pois o Deus que não faz parte do que sou, do meu erro, do meu pecado, mas também da minha alegria, das minhas mazelas, esse não é Deus. O Deus que a Bíblia apresenta, Ele é Pai, Ele é íntimo, Ele participa, Ele senta à mesa, Ele bate a porta. E é nesse tipo de Deus que eu acredito. Por isso, irmãos, pode entrar com ousadia e importunar o teu Pai, mostrando a Ele tudo o que você tem como carência. E quando chegar no pior dia da sua vida, lembre-se, o teu Pai peleja por vocês. Deus nos abençoe.